mudanças nas regras do serviço público. O Ponto Poder de hoje entra no debate da reforma administrativa, que vem enfrentando resistência no Congresso Nacional. E tem mais, a gente também fala das mudanças nas regras eleitorais. Quais, afinal, devem valer para 2022? A gente te mostra hoje. O programa tá no ar. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto Poder desta terça-feira. Começa o programa de hoje já falando de um assunto que tem dominado os debates nos corredores do Congresso Nacional nessa semana. É a reforma administrativa, que deve mexer com milhares de servidores públicos no país, já que afeta aí as regras do serviço público. A proposta já passou por uma comissão na Câmara dos Deputados, mas antes de ser votada em plenário, anda enfrentando muita resistência de servidores e também de parlamentares. De Brasília, a repórter Flávia Rabelo mostra como andam as negociações. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, não garante colocar em votação o texto aprovado na comissão especial nesta semana. Segundo ele, a proposta ainda precisa amadurecer para ir a plenário e ser aprovada como pretende o governo. Na prática, o governo precisa de pelo menos 308 dos 513 deputados para aprovar a reforma administrativa. Do jeito que o texto do relator deputado Arthur Maia, DEM da Bahia, ficou na comissão especial aprovado no último dia 23 de setembro. Entidades que representam os servidores prometem passar a semana em Brasília, pressionando os parlamentares para derrubar a proposta. Os principais pontos criticados no texto estão relacionados à estabilidade, que agora vai depender de avaliações periódicas dos servidores e principalmente a possibilidade da contratação temporária por um prazo de até 10 anos, com possibilidade de ampliação. Para a oposição, esse seria um desmonte do serviço público. Já para o governo, seria uma maneira de melhorar o desempenho do funcionalismo público no Brasil. A reforma precisa passar em 2 turnos na Câmara e ainda no Senado Federal. Uma tarefa considerada muito difícil para quem conhece os trâmites aqui no Congresso Nacional. Pois é, são de fato muitas mudanças, algumas delas têm dividido opiniões, como a Flávia mostrou pra gente. E para detalhar as principais, o que deve mudar, o que está em jogo com a reforma administrativa, eu recebo aqui no Ponto Poder, já está aqui comigo o repórter Wagner Mendes. Wagner, seja muito bem-vindo. Obrigado, William. Boa noite a todos. Tem de fato muitas mudanças em jogo. Wagner, quais são as principais delas e por que elas têm causado tanta polêmica? Muita polêmica mesmo, William. Essa matéria ela foi votada na comissão especial lá da Câmara dos Deputados na semana passada. Foi votada, aprovada por 28 votos contra 18. E a gente pode apontar pelo menos 2 pontos polêmicos que rondou os últimos debates nos últimos meses, aliás, nas últimas semanas, que são em relação à manutenção de alguns instrumentos de cooperação com a iniciativa privada e também em relação a pontos que a reforma ela tá com uma discussão aí muito forte, William, principalmente em relação a essa questão também de benefícios de juízes e promotores, né, em relação a essas férias, a manutenção dessas férias de 60 dias. E o relator da matéria, o Arthur Oliveira, ele tem dito que essas mudanças na lei prévias aí que foram aprovadas na comissão, que elas manteram aí benefícios, garantias de servidores já conquistadas aí nos últimos anos. A gente preparou uma tela para o telespectador acompanhar essas principais mudanças em relação à reforma administrativa. Primeiro em relação à estabilidade, foi mantida para todos os servidores concursados, anulada aí para empregados de empresas públicas, sociedades de economia mista e das subsidiárias, e também um ponto em relação ao contrato temporário, que pode ser firmado aí pelo prazo de até 10 anos, um dos pontos aí também polêmicos e muito criticado pelas associações, pelas entidades representativas dos servidores. Temos uma segunda tela com mais informações sobre as principais mudanças que em relação à redução de jornada e remuneração. A gente está vivendo a pandemia da Covid e tem o Congresso aprovou essas mudanças e aí vai ficar limitado a 25% de redução, né, tanto da renda quanto da carga horária de trabalho. E a avaliação de desempenho, também outro ponto muito polêmico, que é em relação
a promoção ou então a perda do cargo a partir da avaliação de desempenho desses servidores. São medidas polêmicas que vão ser aprovadas, aliás, vão ser discutidas e votadas aí no plenário da Câmara dos Deputados, mas é como a repórter falou aí nessas primeiras informações, William. Não há acordo ainda, os deputados vão precisar discutir bastante esse assunto para chegar até uma conclusão final. Se não há acordo, né, Wagner, e são algumas mudanças, são várias na verdade, você trouxe algumas para a gente, para quem está em casa também. Vamos receber aqui então, aqui no Ponto Poder, 2 deputados cearenses que vão entrar aqui no programa para que a gente possa destacar esses pontos que já foram tratados e falar das perspectivas para a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Servidores do Ceará, inclusive, estão em Brasília, estão acompanhando atentos essas discussões e a gente recebe então agora no programa os deputados federais André Figueiredo, do PDT, e Heitor Freire, do PSL. Os dois já estão aqui com a gente. De antemão, muito obrigado pela participação, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder. Começo perguntando para o deputado André Figueiredo, que aliás foi o único cearense na comissão especial da PEC, da reforma administrativa na Câmara. Deputado André Figueiredo, como um nome da oposição, o que é possível, na sua avaliação, ainda negociar para se chegar a uma proposta que seja viável e que seja aprovada no plenário? Como é que estão essas negociações? Bem, boa noite. É um prazer a gente estar participando do Ponto Poder, Wagner, e dizer que essa PEC ela não vem em nenhum momento atender a necessidade de você otimizar a máquina pública e aperfeiçoá-la. Muito pelo contrário, ela vem sucatear a máquina pública. Como vocês bem colocaram aí nos quadros, não está atacando privilégios da área da magistratura, né? Não está atacando privilégios de pessoas que estão no topo da pirâmide, mas está possibilitando a contratação em demasia de todas as atividades fins do Estado, com exceção daquelas que são exercidas por carreiras típicas de Estado. Para se ter uma ideia, um município pode contratar todos os professores, todos os profissionais de saúde. A União pode contratar analistas tributários, porque não são carreiras típicas de Estado, de forma temporária e sem concurso, apenas com um processo seletivo simplificado, o que, sem dúvida alguma, vai abrir margens para que a gente possa ter tanto um aparelhamento estatal, né, um aparelhamento por parte de eventuais empresas que venham a ganhar essas terceirizações, e você ter, durante 10 anos, uma pessoa que não tem a competência adequada, até porque eles são temporários. Somos completamente favoráveis às avaliações periódicas de desempenho, justamente para você aperfeiçoar o servidor concursado, mas esses temporários, para ver como é anacrônica essa reforma, eles não precisarão participar de avaliações de desempenho. E isso, evidentemente, dentro da comissão gerou um grande mal-estar. E esse mal-estar, lamentavelmente, fez com que nós tivéssemos os instrumentos de obstrução à nossa altura e o relator, infelizmente, fez o texto ficar pior do que o seu penúltimo relatório. E nós tivemos, lógico, dentro da comissão, como já era de se esperar, uma derrota. Mas o governo está tendo muita dificuldade, até porque está possibilitando também corte de 25% de jornada de trabalho, com consequente redução do salário. Você vai ter uma PEC, por exemplo, podendo ser regulamentada por medida provisória. Com o governo que aí está, a gente ter essa possibilidade de uma emenda constitucional ser regulamentada por medida provisória, tirando a prerrogativa do Congresso Nacional, é uma situação extremamente temerária. Por isso que nós estamos trabalhando, e o movimento dos servidores públicos organizados, eles estão lutando muito para que efetivamente nós venhamos a derrotar a PEC como um todo no plenário, uma vez que eles estão tendo o governo está tendo muita dificuldade de colocar 308 votos favoráveis. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o deputado Heitor Freire. Deputado, um dos trechos dessa mudança da reforma lá na comissão especial é justamente em relação à manutenção aí de 60 dias de férias para juízes e promotores, uma categoria que a gente entende como uma categoria que tem certos privilégios no país. Como é que você acha que ela pode errar essa reforma privilegiando uma área em detrimento de outra, deputado? Boa noite a todos, deputado André Figueiredo, William, Wagner, a todos do Ponto Poder. Imensa satisfação e prazer participar desse debate. É um pouco frustrante, eu sou um grande apoiador de reformas, e eu acho que à medida que o mundo vai avançando, que
que as coisas vão mudando, nós também temos que reformar e melhorar as nossas leis. Sou um grande apoiador das reformas. Agora, a reforma que veio do Executivo, ela foi completamente modificada. Ela não é a mesma reforma que nós queríamos, enxugar o Estado, trazer menos burocracia, menos privilégio. Pelo contrário, ela modificou bastante e está uma coisa um pouco bizarra. Ela ataca aqueles pequenos servidores que nós queríamos evitar qualquer impacto e esquece aqueles grandes que estão no teto, extrapolam o teto, como você mencionou. A questão dos juízes, dos magistrados, eu tenho que ser um pouco justo. Quando você analisa a situação de cada um deles nos diferentes estados, eles têm perspectivas diferentes. Se você vê os magistrados do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, eles têm uma perspectiva. Os do Ceará, os do Nordeste são outras perspectivas. Quando você visita as comarcas no interior do Ceará, você vê muitas sendo sustentadas por madeiras, com fachada caindo, são atreladas a bancos do Brasil, poucos servidores. A realidade da magistratura ela é um pouco diferente nos estados. Então, eu sou totalmente favorável a cortar privilégios. Essa de 60 dias de férias e todas essas regalias não condiz com a realidade que nós estamos vivendo, principalmente agora com essa crise pós-pandemia, com essa crise econômica que agravou mais ainda a nossa economia. Mas a gente tem que ser um pouco justo. A magistratura nos estados, elas são um pouco diferentes. Fiquei, sim, triste por o Ministério Público e os magistrados não estarem inclusos, não serem abrangidos nessa reforma, incluíram outros, mas não incluíram, de fato, quem estava pesando e onerando o Estado. Isso aí é um pouco frustrante e eu acredito que a gente ainda tem tempo de corrigir isso no plenário. Para finalizar essa nossa conversa, tem uma mesma pergunta para os dois deputados. O deputado Heitor Freire, aliás, falou de tempo para corrigir alguns pontos até a votação em plenário, deputado. Começo perguntando para o senhor, deputado Heitor Freire, então, na sua avaliação, qual que é a perspectiva real de aprovação dessa reforma no plenário? Da forma como ela está hoje, deve ser aprovada? Eu acredito que ela vai ser aprovada sim, porque quando a gente conversa com a maioria dos líderes e com o presidente da casa, eu consigo enxergar esse sentimento de que há necessidade de uma aprovação de uma reforma administrativa. Eu acredito que o momento agora está de conversa com os líderes. A nossa casa aqui ela é muito plural, nós temos diferentes perspectivas de visões de mundo dos deputados, dos parlamentares. Então, o momento agora está sendo esse de conversa, cede um pouquinho ali, modifica aqui, melhora esse trecho aqui, mas que a reforma vai sair, ela vai sair. Não é a que eu gostaria, que, de fato, cortasse privilégios, como a gente mencionou, que diminuísse a máquina do Estado, que trouxesse menos burocracia, mais eficiência, rapidez, resultados, eficácias, né, ao serviço público. Não essa reforma, mas melhor ela do que nada. Então, eu acredito que essa semana o nosso presidente deve pautar. Deputado André Figueiredo, gostaria de ouvi-lo também sobre isso, uma vez que, inclusive, a gente tem visto, né, Wagner, mobilizações de servidores intensas contra a reforma. Na sua avaliação, a perspectiva de aprovação dessa PEC? Eu vejo como remotíssima, da forma como está a PEC, ela ser aprovada pelo plenário da Câmara. Né? Como o próprio deputado Heitor Freire bem colocou, nós tivemos uma reforma que já veio péssima do Poder Executivo. E o relatório, infelizmente, não aperfeiçoou em nada, e nós temos aí uma bandeira que era de atacar privilégios e tornar a máquina pública mais ágil, completamente frustrada. Só está tirando direitos de quem é pequeno, de quem tem poucos recursos, quem está na base da pirâmide salarial do serviço público como um todo. E está abrindo uma grande brecha para que a iniciativa privada ela possa se apoderar do serviço público brasileiro, que será absolutamente nefasto. Essa PEC não será pautada essa semana, isso aí com certeza. Inclusive, eu conversei com o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e literalmente é legítimo o governo e os partidos de centro vão contar votos. Eles não vão pautar se eles não tiverem a certeza de terem a vitória garantida. E, por enquanto, essa vitória não está garantida, tanto que, para ganhar na comissão, né, teve uma votação lá que deu 22-19.
e eles resolveram substituir membros por integrantes do Partido Novo, que é um legítimo defensor do fim do Estado brasileiro. Né? Dos 8 deputados do Partido Novo, 7 participaram da comissão especial, ou seja, os próprios integrantes dos partidos de centro não têm a compreensão da necessidade e da viabilidade dessa reforma no momento atual. Deputado André Figueiredo, deputado Heitor Freire, muito obrigado pela participação dos dois. É um debate importantíssimo, né, Wagner? A gente continua aqui no Ponto Poder acompanhando os desdobramentos da tramitação da PEC da reforma administrativa. Um bom trabalho aos dois. De antemão, agradeço mais uma vez pela participação. Wagner, também muito obrigado por estar aqui com a gente no programa. Obrigado, William. Agora a gente vai para um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente fala de mudanças que estão em jogo nas regras para o uso da internet aqui no Brasil, no Marco Civil da Internet. É já, não sai daí. Ponto Poder está de volta e olha, gente, uma outra discussão que tem rendido bastante assunto em Brasília e em todo o país é a proposta do governo que muda o Marco Civil da Internet. Essa proposta, claro, interessa a muita gente, afinal todos nós somos usuários da internet, das redes sociais e também pelos impactos, inclusive eleitorais, que ela pode ter no ano que vem. O repórter Flávio Roveri traz mais detalhes. Aprovado em 2014, o Marco Civil da Internet é a lei que regula o uso das redes no país, estabelecendo uma série de garantias, princípios, direitos e deveres. O trecho que trata especificamente da moderação de conteúdo vem sendo alvo do governo federal desde o início de setembro. No dia 6, o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória com o intuito de dificultar a suspensão de contas dos usuários de redes sociais. Mas a MP teve a eficácia derrubada pelo Supremo e foi devolvida ao Planalto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O governo, no entanto, poucos dias depois, mandou à Câmara dos Deputados projeto de lei com teor idêntico. O texto fala em observância à liberdade de expressão, comunicação e manifestação e estabelece exclusão ou suspensão de contas nas redes sociais apenas por justa causa, elencando uma série de crimes, apologias e condutas específicas como motivação. Para este cientista político, o discurso da liberdade de expressão esconde uma estratégia para blindar a militância virtual de punições por divulgação de notícias falsas, sobretudo com foco em 2022. Não é apenas uma questão do presidente, é do seu grupo, do presidente, de parlamentares, estão ligados a essa pauta justamente porque sabem da importância das redes sociais. Entre os deputados cearenses, o tema já gera polêmica. Ninguém quer aqui conter a liberdade de expressão daquilo que é a expressão realmente das pessoas, mas aquilo que é fake news, que pode prejudicar a sociedade, causar temor, causar um uso desregrado, por exemplo, de um medicamento, não pode ser divulgado sem nenhum tipo de controle. A possível tolerância com as fake news preocupa até parlamentares alinhados com o governo. Acredito que é preciso fazer um debate sério sobre os detalhes do projeto apresentado, porque divulgação de fake news é um crime grave e devemos criar mecanismos para que ele seja combatido como tal. O presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB reconhece que um projeto de lei é mais apropriado que uma medida provisória para colocar o tema em pauta. O meio mais apropriado para essa discussão é sim na Casa Legislativa, onde você vai ter a oportunidade de ouvir diversas visões diferentes sobre o tema e aprofundar esse debate. Mas é importante a gente fazer uma diferença entre a liberdade de expressão, que é dar a sua opinião, qualquer que seja, sobre determinado fato, né, e da informação. A fake news ela é uma construção falsa, muitas vezes montadas a partir de fatos verdadeiros, mas uma construção falsa, buscando enganar aquele interlocutor e desviar da verdade. Pois é, ainda falando de possíveis impactos para as eleições do ano que vem, a gente fala agora de outro assunto, porque o Senado aprovou na semana passada, concluiu a votação da PEC da reforma eleitoral, mas dessa vez mudando algumas regras que já haviam passado pela Câmara dos Deputados. Para falar mais sobre esse assunto, eu já estou aqui com o Igor Cavalcante, repórter de política. Igor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Quais regras, de fato, devem passar a valer para o ano que vem?
Bom, William, as regras elas passam a valer porque elas foram promulgadas antes de outubro deste ano. Então, elas têm um ano antes das eleições para serem colocadas em prática. A gente preparou aqui algumas telas para mostrar para quem está acompanhando essas mudanças, as principais mudanças. A primeira delas diz respeito à fidelidade partidária. Hoje, os partidos são donos, digamos assim, da vaga que um candidato, por exemplo, um deputado federal, tem na Câmara. Se esse deputado, por exemplo, deixar o partido, a vaga é ocupada por outro político daquele mesmo partido. Pelas novas regras, essa vaga ela passa a ser realmente do político. Então, o deputado que deixar o partido, se for em comum acordo, ele continua naquela vaga. Outra mudança é de incentivo à participação de negros e de mulheres. Isso porque o cálculo do coeficiente do fundo partidário e do fundo eleitoral, ele é feito a partir da quantidade de votos que tanto deputados negros quanto mulheres também recebem. Então, para esse cálculo, eles vão dobrar o número de votos recebidos por esses candidatos. Então, eles vão receber um montante um pouco maior. Outra mudança aí é a data da posse. Atualmente a posse é feita no dia 1º de janeiro. Agora, a partir do ano de 2026, ela passa a ser nos dias 5 e 6 de janeiro. No dia 5 para presidente e no dia 6 para governador. A gente tem mais uma tela sobre uma mudança que não passou. O Congresso acabou rejeitando, que diz respeito à volta das coligações. A gente discutiu isso bastante, ouvimos especialistas aqui no Ponto Poder, e eles já adiantaram que haveria essa rejeição, né? Haveria essa resistência. E o Senado acabou não acatando. Então, para as eleições do ano que vem, as eleições para deputado, não vale a regra de coligações. Igor, a gente continua falando das novas regras, mas para isso vamos chamar também aqui no Ponto Poder o advogado Igor Rodrigues, seu xará Igor. Igor, que é especialista em direito eleitoral, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Igor. Para começar, a gente viu aí algumas regras, né? E ano sim, ano também, quando é véspera de eleição, em caso de ano pré-eleitoral, o Congresso acaba mudando regras das eleições, o que pode muitas vezes confundir o eleitor. Na sua avaliação como especialista, pergunto para o senhor, qual que dessas novas regras deve ter o maior impacto para o eleitor no ano que vem, doutor Igor? Boa noite, William. Boa noite, meu xará, Igor. Bom, algumas regras têm bastante impacto. Agora, uma é firme quando se trata de inelegibilidade. Quando, por exemplo, o eleitor passa a ser impactado por não poder mais votar naquele candidato que imaginava. E algumas mudanças vêm trazendo as hipóteses de inelegibilidade, ou seja, quando o pretenso candidato não pode se candidatar, ele tem algum impedimento, essas regras elas virão agora no novo Código Eleitoral, que será aprovado. Isso, se tudo ocorrer até o dia 2 de outubro, já poderá valer para as eleições do ano que vem. Então, é uma reunião desses artigos no novo Código Eleitoral. Para ficar claro, a gente está falando, né, de duas mudanças. A PEC da reforma, essa já foi aprovada no Senado também, e o Código Eleitoral, que está ainda em análise pelos senadores. Igor? Isso, doutor Igor, deixa eu te perguntar também, para ficar claro para o eleitor e também para quem está nos acompanhando, em que situação um candidato atualmente, pelas regras, tornam-se inelegíveis atualmente? Perfeitamente. Primeiro, dizer que a diferenciação foi muito pertinente a respeito da PEC, da reforma e também do novo Código Eleitoral. Então, é bom que fique claro realmente a respeito da PEC, por exemplo, que é onde se previa as coligações partidárias que não ultrapassaram, que não obtiveram êxito. E importante também dizer que na própria alteração de possibilidade de coligações partidárias, o Senado, recentemente, isso ontem, aprovou as federações partidárias. E isso pode ser também um tema importante, isso sim também vai trazer bastante impacto, porque essas federações partidárias, que são uma espécie de coligação a longo prazo, elas vêm em contrapartida à impossibilidade de formação de coligações. Mas a respeito da inelegibilidade, como o Igor estava questionando, existe a possibilidade de uma modificação muito importante, que a partir de quando começa a contar a inelegibilidade em razão de condenação criminal. Ou seja, hoje, a condenação criminal, após o cumprimento da pena, é que começa a contabilizar o período de inelegibilidade de 8 anos. Ou seja,
O cidadão que é condenado criminalmente por determinados crimes previstos na lei, ele tem uma inelegibilidade aplicada a ele de 8 anos, que hoje vai após o cumprimento da pena. Então, digamos que ele seja condenado e preso por 5 anos. Quando ele sai desses 5 anos de prisão, ele fica inelegível por 8 anos. Uma das mudanças importantes a respeito desse tema é que a inelegibilidade, esse prazo de inelegibilidade, começa a contar concomitantemente com a pena. Ou seja, se ele cumpre pena de 5 anos, quando ele sair, ele só resta 3 anos de cumprimento de pena de inelegibilidade. Perfeito, doutor Igor Rodrigues, muito obrigado pelas informações. Doutor Igor participando aqui do Ponto Poder para mostrar e deixar tudo muito mais claro para a gente, né? Como especialista no assunto, quais devem ser os impactos dessas mudanças e a que você, leitor, nós todos, devemos estar atentos já para o ano que vem. Muito obrigado, doutor Igor, pela sua participação. Até breve aqui no Ponto Poder. Obrigado, boa noite. Agradeço também ao Igor e já emendo então chamando a charge de hoje, porque o nosso chargista, o Tiagão, ele também está de olho nas novas regras eleitorais. E foi pensando nisso que ele preparou a charge desta terça-feira. Vamos conferir. Pois é, sem coligações proporcionais para o ano que vem. Bom, o Ponto Poder vai terminando por aqui. Você sabe que para continuar acompanhando a política, basta acessar o pontopoder.com.br. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira com a Jéssica Welma já de volta das férias aqui no Ponto Poder. Igor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. A gente se vê, né? Até a próxima. Até lá.